Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de exposição em Efésios. Estamos caminhando para a reta final. É o sermão de hoje e mais um sermão. A gente encerra essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6. Eu vou ler do verso 10 até o verso 13. Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e com o nosso coração aberto, nós queremos entender a palavra do Senhor, queremos ser exortados, ensinados, corrigidos pela palavra do Senhor. Para isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para que nos dê iluminação, para que nos dê a compreensão necessária, para que possamos entender o texto, entender a palavra do Senhor, e também para que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, o mesmo que a inspirou, possa mais uma vez nos ajudar, nos auxiliar, para entender a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, a teologia reformada, ela destaca que a Igreja de Cristo, ela é uma igreja militante. Ou seja, ela é uma igreja que está em batalha, pois ela possui uma forte oposição. O texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que a batalha da qual a igreja possui, a batalha da qual a igreja tem travado, ela é uma batalha espiritual. E à luz de toda a Bíblia, nós vamos ver que nessa batalha espiritual, nós estamos lutando contra Satanás e contra os seus anjos. É bem verdade também, biblicamente falando, que essa oposição que a igreja possui, que é levantada contra a igreja, Cristo já venceu ela na cruz do Calvário. Joel Beck, um importante teólogo do nosso tempo, ele tem um livro, o título do livro é Lutando contra Satanás. Ele destaca que Satanás ele é como um criminoso na ala dos condenados à morte, que vive um tempo incerto e que ainda ruge como leão, como tentador, mas ele é alguém mortalmente ferido. É assim que se encontra o inimigo da igreja. Essa batalha espiritual, ela é composta por um cenário em que Satanás e seus anjos, eles vão usar as forças que eles têm, as forças que sobraram a eles, para que eles possam de alguma forma causar algum dano contra a igreja de Cristo e contra o povo de Deus. A ilustração para a gente entender isso aqui é a ilustração daqueles filmes de guerra que a gente por vezes assiste. Ali por vezes a gente encontra um soldado guerreando contra o seu inimigo, e aí quando ele recebe um tiro, quando ele é alvejado e ele está a ponto de cair, aquela energia que lhe falta e aquela arma na sua mão, ele ainda usa ela para descarregar aquela arma, para atirar contra os seus inimigos. A situação, biblicamente, sobre a nossa batalha contra Satanás e os seus anjos é essa. Ele é alguém derrotado, Cristo derrotou ele na cruz do Calvário, a obra de Cristo na cruz do Calvário derrota Satanás e os seus anjos, porém, ao cair e nessa queda dele, ele ainda tenta ferir a igreja, ele tenta de alguma forma lutar contra a igreja. Então, biblicamente falando, Satanás ele já foi vencido por Cristo.
mas ele ainda aguarda a sua execução final. E isso aqui, meus irmãos, precisa ficar muito claro para a igreja. Quando a gente fala de batalha espiritual, quando a gente fala dessa realidade, da qual a igreja está inserida e da qual a igreja tem que atuar, isso aqui precisa ficar muito claro para a gente, muito entendido. O nosso inimigo, ele já é um inimigo derrotado. Então não é o nosso poder que vai fazer com que nós possamos derrotar esse inimigo. Não, ele já é alguém derrotado. Os estudiosos do Novo Testamento, eles destacam que nós vivemos em uma tensão entre o agora e o ainda não. Isso é muito comum a gente encontrar na mensagem do Novo Testamento. Como que isso funciona? Há um exemplo muito claro disso na nossa salvação. Nós podemos dizer que agora nós somos salvos. Isso é verdade para a nossa vida, é realidade para a igreja. Mas ainda nós não somos aquilo que nós seremos quando nós estivermos no céu, quando nós estivermos longe do alcance de Satanás, longe da presença do pecado, porque em novos céus e nova terra não haverá mais presença do pecado. Então a gente vive uma realidade agora, uma realidade boa, excelente, somos salvos, mas ainda não temos uma realidade final, uma realidade plena. Por isso nós vivemos entre o agora e o ainda não. Agora, quando a gente fala sobre Satanás, nós podemos dizer que Satanás e os seus anjos também vivem essa realidade. Eles vivem a tensão do agora e do ainda não, como nós vivemos quando a gente pensa na perspectiva da salvação. Eles agora são vencidos por Cristo, mas eles ainda não foram lançados no inferno, no lago de fogo, onde eles estarão incapazes de agir. Quando Cristo voltar, e Ele voltar para buscar a sua igreja, novos céus e nova terra descer, e a gente viver pela eternidade afora, depois do julgamento, aí sim, Satanás e os seus anjos serão definitivamente lançados no lago de fogo. Agora, como derrotado, ele está usando todas as suas forças, aquilo que lhe falta, para que ele possa, de alguma forma, atingir os cristãos e atingir a igreja de Cristo. Então, o que precisa ficar muito claro para a gente é que Cristo é vitorioso. Você está sabendo, está entrando numa batalha, está ciente de uma batalha, do qual a igreja ela faz parte, mas que Cristo é vitorioso. A gente não está lutando, então, meus irmãos, nessa batalha para conquistar a vitória, mas nós estamos lutando em vitória. Essa é a nossa realidade. Nós já somos vitoriosos. Pelo nosso poder? Não, por Cristo Jesus. E essa, meus irmãos, inclusive é a mensagem de Apocalipse. Apocalipse vai mostrar para a gente que há um Cristo que triunfou, um Cristo triunfante sobre todos os seus inimigos, mas ao mesmo tempo há uma igreja militante. Há uma igreja que precisa continuar lutando, mesmo o seu Senhor já tendo sido vencido, mesmo o seu Senhor já tendo vencido os seus inimigos. Essa é a mensagem que a gente tem lá em Apocalipse. E é por isso que nós podemos então dizer que essa igreja está nessa batalha, porque ela precisa continuar batalhando até que Cristo volte plenamente, estabelecendo o seu reino de modo definitivo e pleno sobre a terra. Agora é claro que nós precisamos também ter clareza sobre essa batalha que nós estamos travando. E aí o texto de Efésios que nós lemos aqui, ele nos ajuda bastante a entendermos e ter clareza dessa batalha. Esse texto, meus irmãos, ele nos leva a caminharmos para a reta final dessa carta, como eu destaquei no começo. No decorrer de toda a série da nossa exposição nessa carta, a gente pôde compreender que essa carta ela tem uma temática, e a temática é a igreja de Cristo. É o que sobressai como conteúdo que liga toda a carta é a mensagem de que Cristo é o Senhor da igreja, a igreja ela é parte da família, ela é a família de Cristo, então é uma mensagem para a igreja de Cristo. E ela é muito bem construída sobre esse tema. Agora, na parte final, o apóstolo Paulo ele vai direcionar todo o seu conteúdo para uma importante realidade que envolve a temática dessa igreja, que envolve a igreja de Cristo. Que realidade é essa? Essa igreja está em uma batalha. Os cristãos precisam estar cientes de que eles estão em uma batalha. É uma batalha qualquer? Não, meus irmãos, não é uma batalha qualquer. É a batalha a ser enfrentada. E a ideia aqui é de que, se quisermos entender bem a igreja de Cristo, nós precisamos então transcender o entendimento dos limites físicos da igreja e adentrarmos na realidade espiritual da igreja. Paulo ele poderia muito bem acabar essa carta aqui, no capítulo 6, no verso 9, quando ele termina falando sobre relacionamentos. Uma igreja que tem uma família forte, que tem relacionamentos fortes dentro dessa família, é uma igreja fortalecida. Pronto, o apóstolo Paulo poderia parar a sua carta aqui, mas ele continua. E aí, no verso 10, ele diz, quanto ao mais, é como se ele dissesse, olha, tem muito mais coisa para falar sobre a igreja. Mas quanto ao mais, quanto àquilo tudo que pode se falar sobre a igreja,
há algo de extrema importância que vocês precisam entender. E algo que transcende a realidade física da igreja, porque adentra numa realidade espiritual. E o que é que vocês precisam saber? A igreja está em batalha. Os cristãos estão em batalha. Agora, por que, meus irmãos, que nós precisamos entender que a igreja está em batalha? E a resposta é simples, meus irmãos. Porque não tem como cristãos ficarem de modo pacifista nessa batalha. Não tem como você dizer, olha, eu não gosto de batalha, eu não gosto de guerra, eu não gosto de briga, então eu não gosto disso, eu não vou fazer parte dessa batalha. O cristão não tem essa opção. Você está inserido nessa batalha. Você foi colocado nessa batalha. Queira você ou não, há uma batalha da qual você precisa lutar. E você vai ter que lutar como soldado de Cristo. A gente vai ver no próximo sermão que existem alguns aspectos que a gente precisa colocar sobre nós, que é considerado peças da armadura de Deus. Então nós somos colocados aqui como soldados de Cristo nessa batalha. Queira você ou não, você precisa atuar nessa batalha. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem um livro muito bom sobre o assunto. O livro é O que você precisa saber sobre a nossa batalha espiritual. E ele destaca o seguinte: queiramos ou não, no momento em que nos tornamos cristãos, recebendo Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos engajamos no seu exército para uma batalha de dimensões por vezes acima da nossa compreensão. Então, queira você ou não, você está engajado em uma batalha espiritual. Por isso, meus irmãos, o entendimento nosso sobre essa batalha, e aí o entendimento bíblico, porque a gente vive num contexto de evangelicalismo, do qual existem muitas distorções acerca dessa realidade. Existem teorias aí sobre batalha espiritual, meus irmãos, que não tem nada a ver com as Escrituras. Pintam para a gente uma batalha espiritual aí no meio evangélico, que é um diabo que por vezes ele é mais forte do que o próprio Deus. Essas campanhas que a gente vê na igreja aí, parece que o mundo ele é regido por duas forças, dois poderes. De um lado Deus e de outro Satanás. E parece que eles têm o mesmo poder, parece que eles estão em pé de igualdade. Isso não é bíblico, meus irmãos. A gente precisa vir às Escrituras para que nós possamos obter das Escrituras qual é a realidade da nossa batalha espiritual. Então, entendendo isso, esse texto ele nos ensina como nós podemos nos engajar corretamente nessa batalha espiritual. Batalha essa que, como já foi destacado, todo verdadeiro cristão ele está inserido. E há aqui nesse texto 3 princípios básicos sobre o modo correto de nos engajarmos nessa batalha. Eu quero destacar e pensar com vocês esses princípios nessa noite. Em primeiro lugar, se nós quisermos engajar de modo correto nessa batalha, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, se nós quisermos nos engajar corretamente nessa batalha, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 10 vai destacar isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A exortação que a gente tem aqui, no verso 10, ela é uma exortação que a gente pode considerá-la de modo duplo. Há uma dupla exortação do apóstolo Paulo aqui. Primeiro, ele diz que nós precisamos ser fortalecidos e fortalecidos no Senhor. E segundo, ele diz que nós também precisamos ser fortalecidos na força do seu poder. Então nós precisamos obter força do Senhor e nós precisamos obter poder da parte de Deus. Com isso aqui, meus irmãos, Paulo logo de início, ele está conscientizando a igreja de Éfeso e ele está conscientizando a igreja do Jardim Alto Paraíso, nos nossos dias, que a nossa capacitação para a batalha espiritual, ela vem de Deus. É Ele que é a fonte de força e poder para que nós possamos batalhar essa batalha espiritual. É Ele. E entender isso aqui, logo de início, é muito importante. Isso porque o poder da igreja não vem de palavras mágicas, não vem de sal grosso, como tem nos nossos dias aí, em algumas igrejas, não vem de sabonete ungido, não vem de vassoura ungida. Eu estou falando coisas aqui que tem aí no mercado. Se você quiser comprar, é barato. Você pode comprar sal grosso em algumas igrejas aí. Não, sal grosso lá é de graça. Agora, o sabonete ungido, para você lutar a batalha, você tem que comprar. Mas é um sabonete ungido. Você vai passar no seu corpo, você vai estar protegido. Então, não vem de sal grosso, não vem de sabonete ungido, não vem de vassoura ungida. Toalha ungida, muito menos. E tantas outras técnicas, meus irmãos, e estratégias que a gente tem, formulada pela criatividade humana, como se vê
em muitas igrejas neopentecostais. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, não é antiético, porque é público. Você pode ir nessas igrejas aí, vai lá, você vai ver essa realidade. Passa na frente dessas igrejas e muitas delas possuem algumas placas lá dizendo, olha, vai ter campanha aqui tal dia, e nesse dia a gente vai vender sabonete ungido, distribuir sal grosso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque é uma batalha da qual a igreja está inserida, e você precisa estar preparado para essa batalha. Então, meus irmãos, Paulo está deixando para a gente muito claro aqui, que nada da criatividade humana pode ser útil para nos capacitar nessa batalha. O que a gente precisa? Força e poder de Deus. A gente precisa disso. E é interessante o apóstolo Paulo colocar isso aqui no final da sua carta, porque lá no capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo ele tem um momento que ele faz uma oração pela igreja de Éfeso. E a oração do apóstolo Paulo vai estabelecer algumas necessidades que a igreja de Éfeso possuía. Essas necessidades que a igreja de Éfeso possuía são as mesmas que nós possuímos nos nossos dias. E Paulo vai destacar que uma das necessidades da igreja era que ela precisava perceber a grandeza da força e do poder de Deus. Então ele ora primariamente pedindo para que o Espírito Santo venha, traga entendimento para a igreja, para que ela possa entender e compreender o quanto é grande a força e o poder de Deus, para que no final da carta ele falar, vocês precisam ser fortalecidos e vocês precisam do poder de Deus. Vamos lá para Efésios 1, do verso 16 ao 21, onde o apóstolo Paulo faz essa oração. Vejamos como o apóstolo Paulo coloca essa necessidade para a igreja. Verso 16, ele diz assim, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então vocês precisam de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E entender a realidade para a vida de vocês. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E aí ele vem e demonstra. Sabe onde Deus se mostrou forte e extremamente poderoso? Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de quê? De todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa força e esse poder de Deus foram usados para quê? Para fazer com que Cristo ressuscitasse dos mortos, mas só para ressuscitar Jesus? Não. Para fazer com que ele fosse exaltado, se assentasse à destra de Deus e colocou debaixo dele principados, potestades, poder, domínio. Ou seja, ele venceu, ele triunfou, por causa da força e do poder de Deus Pai. Por isso que aqui no final o apóstolo Paulo está dizendo, querem entrar na batalha? Primariamente, peçam a Deus força e poder, pois é o único meio para que vocês consigam ficar firme e vencer a batalha. Porque foi assim que Cristo venceu a guerra contra o inimigo. Foi dessa forma. Ele coloca aqui para a gente uma necessidade no primeiro capítulo, e aqui ele traz então a aplicação. É interessante, né, a maneira do apóstolo Paulo construir a carta. Primeiro ele lança as doutrinas, as necessidades, aquilo que a igreja precisa estar ciente, e depois ele vem então na parte final da carta aplicando. Tudo que ele fala nos 3 primeiros capítulos, ele vem aplicando nos últimos 3 capítulos. E aqui não é diferente. Na parte final, ele está aplicando uma necessidade que foi colocada de modo doutrinário no primeiro capítulo dessa carta. Portanto, meus irmãos, é dessa força, é desse poder que nós precisamos. Sem o poder de Deus, meus irmãos, jamais conseguiremos triunfar, jamais conseguiremos resistir nessa batalha. O inimigo vai nos destruir nessa batalha. E Satanás não está brincando de lutar a batalha. Ele não está brincando. Ele está envolvido nessa batalha e ele quer causar o maior dano possível. Ele não está brincando. E a gente vai ver isso aqui no decorrer da exposição. Em Filipenses 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, de fato, meus irmãos, nós podemos tudo, inclusive travar uma batalha contra o inimigo das nossas vidas, Satanás e os seus anjos. Agora, como que a gente pode receber essa força e esse poder de Deus? Paulo está dizendo que quanto ao mais,
nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a pergunta que fica é, então como receber essa força e esse poder de Deus? A resposta para isso também foi colocada nessa mesma carta e colocada também em um período de oração. Tem 2 momentos de oração nessa carta, de orações nessa carta. Uma no primeiro capítulo e outra no terceiro capítulo. Vamos lá para Efésios 3, do verso 14 ao 16, quando a gente tem uma outra oração do apóstolo Paulo, e nessa oração ele revela para a gente como que a gente pode receber essa força e esse poder de Deus. Verso 14 diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mais uma oração que ele está fazendo. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda aqui o quê? Que sejais fortalecidos com poder. Mediante quem? Mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui, meus irmãos, a gente consegue ver que o poder de Deus, a força de Deus, ela chega até o crente por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica essa força e esse poder no crente. E aí, por isso fica muito claro, esse texto vem logo após Efésios 5, verso 18, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo te capacitará para que você possa lutar bem essa batalha da qual a igreja está inserida. Então é o Espírito Santo que vem e coloca e traz essa força e esse poder para a gente. Mas também aqui o apóstolo Paulo dá um outro indicativo de receber essa força e esse poder. E o indicativo é através da nossa comunhão com o Senhor. Observe que o apóstolo Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor. Então é estando em comunhão com Deus que você está fortalecido. Estando em comunhão com Deus, com tudo que envolve o reino de Deus, a igreja de Deus. Se você não tem envolvimento com a igreja de Deus, meus irmãos, você está enfraquecendo para essa batalha. A ideia aqui é de relacionamento com Deus e tudo que envolve o reino de Deus. E se você se enfraquece nessa batalha, meus irmãos, o inimigo vai usar todas as armas que ele tem para te atacar. Então essa ideia de que eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu não preciso ter uma vivência numa igreja, vai levar você para a ruína. Porque existe uma batalha espiritual do qual o seu inimigo não está brincando contra você. Ele quer te destruir porque ele quer. Essa é a razão da existência dele. Então você precisa estar fortalecido no Senhor, se relacionando bem com o Senhor, unido ao Senhor e tudo que envolve a igreja de Cristo. Tudo que envolve o reino de Deus. E a igreja é um elemento importantíssimo no reino de Deus. Assim, meus irmãos, fica claro aqui para a gente que a igreja, então, ela não consegue batalhar com o seu próprio poder ou com as suas próprias invenções. Na verdade, o poder ele não vem de nós. Isso precisa ficar muito claro. Ele vem de Deus para nós. Essa batalha ela é travada pela igreja, então, na dependência do poder de Deus. Quanto mais dependentes nós somos de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, mais em comunhão, mais em relacionamento nós estivermos com Deus, com a sua igreja, mais forte nós estaremos para lutar essa batalha espiritual. Essa é a realidade que é colocada aqui para a gente. E esse é o primeiro princípio que a gente tem para nos engajarmos corretamente nessa batalha espiritual. Mas ainda há um segundo princípio aqui que nós precisamos ter para nos engajarmos corretamente nessa batalha espiritual, que é ter plena consciência de contra quem nós estamos lutando. Verso 12 vai destacar isso. Depois eu vou ler o verso 11. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra de Deus aqui deixa muito claro que essa batalha, qual eu e vocês, qual nós estamos inseridos, ela não é contra seres humanos. A igreja ela não precisa batalhar contra seres humanos. Você, cristão, não precisa lutar contra seres humanos. Você não precisa lutar contra o seu irmão. Nós não estamos combatendo sangue e carne. No Antigo Testamento, o povo de Deus, eles até combatiam sangue e carne. A gente encontra no Antigo Testamento Israel lutando contra as nações vizinhas. Mas quando a gente vai para o contexto do Novo Testamento, a realidade da igreja, a batalha da igreja ela é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que ela é contra seres espirituais, inimigos poderosos e astutos. Observe que ele vai dizer que é contra principados, que é contra potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, meus irmãos, a nossa batalha é contra Satanás e contra os seus anjos. E todas essas descrições aqui, elas apontam para essa realidade de Satanás e os seus anjos como os nossos inimigos. A Bíblia, ela se refere ao líder dos nossos inimigos não somente como Satanás. Ela fala que ele é o diabo, o acusador, que ele é o tentador, que ele é o mentiroso, que ele é ladrão, que ele é maligno, que ele é a serpente, a antiga serpente do Jardim do Éden, que ele é o dragão, e outros nomes são colocados para ele. Vai para Apocalipse e você vai ver um monte de nomes que é colocados para o nosso inimigo. E notem, meus irmãos, também aqui, nessa informação que a gente tem aqui, que eles são extremamente organizados. Há uma organização nos nossos inimigos. Existem principados e potestades, dominadores, líderes e liderados, quem manda e quem obedece, e por aí vai. É muito bem organizado. Às vezes a desorganização é do nosso lado como igreja, mas o nosso inimigo, eles são extremamente organizados. Não há bagunça. Tem um líder, Satanás, que manda, vai para ali, vai para ali, vai para ali, um fica ali, outro fica ali, estrategicamente vai ficando. Tem irmão tal da igreja tal, luta contra ele. Vai lá. São designados para lutar. Tem líderes e liderados, e eles não têm problema em se submeterem aos líderes deles. É a ordem da desordem, sabe? A ordem na desordem deles. É isso que a gente encontra com eles. E tem gente, meus irmãos, que acha que Satanás ele é onisciente. Pois parece que ele conhece muito bem, né? Aquilo que nós pensamos. Ele não é onisciente. Ele é poderoso. Mas ele não é onisciente e ele não é todo-poderoso como o nosso Deus é. Mas pelo fato dele ser organizado, pelo fato de ter líderes e liderados, ele consegue ver a realidade, ele consegue ficar ao derredor do cristão. Ele consegue levantar e direcionar inimigos, os nossos inimigos, demônios, para ficarem ao derredor. Não ao nosso redor, porque tem anjos acampando ao nosso redor e nos protegendo. Mas ele fica ao derredor, procurando uma brecha para que ele possa então atacar. Está enfraquecendo? Ele não tem dó, não tem piedade. Luta mesmo contra o cristão para destruir o cristão. E aí, meus irmãos, a gente vive um período do evangelicalismo brasileiro, onde a gente tem dois extremos quando a gente fala sobre os nossos inimigos. Primeiramente, tem aqueles que subestimam o diabo e os seus anjos. Tem gente que nega a existência do diabo, desconhece o poder do diabo, as suas armas e por aí vai. Tem gente que acha que o diabo é apenas uma lenda. E é possível que gente dentro da igreja pense dessa forma. Não, esse negócio de batalha espiritual, esse negócio de ter um inimigo contra a minha vida, balela isso aí. Isso aí é conversa para boi dormir. Menosprezam, subestimam o diabo. Tem gente que acredita que o diabo nem existe. E aqueles que pensam assim, meus irmãos, eles já caíram na artimanha do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, e ele gosta que as pessoas vivem na mentira mesmo. Então é mentira achar que o diabo não existe. E ele gosta que as pessoas vivem dessa forma. Contra esses, ele nem luta mais, porque já estão destruídos. Se chegou nesse nível aqui, então esse é um extremo que a gente tem. Há um outro extremo também dentro do evangelicalismo brasileiro, que é o de superestimar. De um lado subestima, de um outro lado superestima o diabo e os seus anjos. Tem gente em igrejas que mais falam do diabo do que de Deus. Tem igrejas aí que o culto ele é centrado não em Deus, mas ele é centrado no diabo. O diabo é o centro do culto. Tudo é em volta do diabo. Todos os acontecimentos do culto é o diabo. Eles chegam a fazer entrevista com o diabo. Já viram isso? E eu pergunto para vocês, já viram algum apóstolo nas escrituras fazer entrevista com o diabo? O único que a gente vê fazer isso é Jesus, fazendo com aquele endemoniado de Gadara, o Gerazeno. Ele faz entrevista com ele lá, porque ali ele queria mostrar que uma pessoa não pode ser possuída apenas por um demônio. Ele estava possuído por vários, era uma legião de demônios que estavam ali. Só Jesus faz isso. Você não vai encontrar mais os apóstolos fazendo isso, não encontra mais essa realidade. Mas aí tem gente aí que fica entrevistando o diabo. Aí dá um microfone para o diabo no culto. Aí o diabo fala o nome, o que ele quer fazer. E aí o culto é centrado no diabo. Se não tiver manifestação demoníaca no culto, o culto não foi bom. Tem igrejas que vivem dessa forma mesmo. Tem igrejas que entendem que é dessa forma. Eles dão nome aos diabos. Já viu falar em Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca Rua, Pomba Gira? Já viu esses nomes na Bíblia? Sabe de onde vêm esses nomes? Em religiões afrodescendentes.
Nada de cristianismo, nada de fé cristã. É lá que eles dão nome a essas pessoas. E aí esses demônios dentro da igreja se identificam. Eu sou Zé Pilintra. Não, eu sou Pomba Gira. E aí a igreja, uau, que legal, olha só, que espetáculo. E aí vem um poderoso lá e exorciza ele lá. São nomes, meus irmãos, de religiões que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. A Bíblia não traz esses nomes. Mas aí dentro da igreja isso é o máximo. Tem gente também, meus irmãos, que vê o diabo em tudo, sabe? E ele vê o diabo de modo muito forte. O diabo dessas pessoas chega a ser mais forte do que o próprio Deus. Muitas literaturas e os filmes de terror de Hollywood, e eu tenho medo de filme de terror por causa disso, eles mancham ou eles passam a realidade de um diabo, meus irmãos, que é totalmente diferente das Escrituras. E eles querem colocar isso na nossa mentalidade. E, meus irmãos, há uma ação diabólica por trás de tudo isso. Porque é essa mentalidade que o diabo quer impregnar nas pessoas. Para que as pessoas pensem que, de fato, ele é tão poderoso como as literaturas que a gente tem aí coloca e como os filmes de Hollywood também colocam. E aí a gente compra esse pacote, sabe? Por vezes a gente compra. E esse não é o nosso inimigo. A gente precisa comprar o pacote das Escrituras. O que a Escritura diz sobre o nosso inimigo? Eles empoderam o diabo. Há também aqueles que colocam tudo na conta do diabo. Se a cabeça está doendo, quem é o culpado? Diabo. Uma dipirona, meus irmãos, algumas gotinhas de dipirona resolvem o problema. Mas não, o diabo colocou uma dor de cabeça em mim. Se o pneu do carro fura quando vai para a igreja, quem é que furou o pneu? Foi o prego, meus irmãos, não foi o diabo. Foi o prego que furou o pneu. Mas o indivíduo lá, o cristão lá, crente, bíblico, liga para o pastor e ainda fala: pastor, o diabo furou o pneu do meu carro. Furou não, irmão, furou não. Foi um prego que furou o pneu do seu carro. E há também, meus irmãos, aquele que transfere a sua responsabilidade para o diabo. Não, ele estava endemoniado. Ele não fez porque ele quis, ele estava endemoniado. Logo, ele é inocente. Esse entendimento, meus irmãos, é um problema. E é esse tipo de entendimento que tem sido disseminado aí nos nossos dias. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente saber contra quem nós estamos lutando. Quem são os nossos inimigos? Imagina um soldado indo para a guerra sem saber qual é o seu inimigo. O que ele vai fazer ao chegar nessa guerra? Vão dar para ele uma arma e contra quem ele vai disparar? Contra todo mundo. Ele vai matar amigos, aliados, inimigos, o general, e aí vai. Ele vai matar todo mundo. A gente encontra pessoas dentro da igreja fazendo isso. Dentro da igreja evangélica no Brasil. Estou generalizando, colocando o pacote completo. A gente encontra pessoas fazendo isso. Porque não sabe quem é o inimigo de fato. Não tem um entendimento bíblico de contra quem está travando uma luta. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter isso aqui muito claro. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós lutamos contra principados e potestades. Nós lutamos contra toda uma realidade espiritual. Os nossos inimigos são Satanás e os seus anjos. São eles. Eles são os inimigos da igreja. E a gente não precisa dar poder a ele, empoderar ele, não. A gente precisa ter uma visão correta sobre eles. Então, segundo princípio para o engajamento correto, você precisa saber contra quem você está lutando. Terceiro e último, a gente precisa revestir-nos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ter um engajamento correto nessa batalha. O verso 11 a 13 vai descrever isso. Eu vou ler o verso 11 e o 13, observem aí. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Observe que tanto o verso 11 quanto o 13 exorta para que a gente revista-se da armadura de Deus. Nós precisamos revestir-se dela, nós precisamos tomar a armadura de Deus sobre nós. Precisamos ter essa armadura sobre nós. Eu e vocês, nós somos soldados. E um soldado precisa ter uma armadura muito boa para que ele possa então lutar contra o seu inimigo. Tanto o verbo aqui, revestivos, quanto tomar, eles são imperativos. Então a palavra de Deus aqui não está dando uma opção para a gente. Olha, é uma opção para a vida de vocês. Não, é uma ordem para a nossa vida. Nós precisamos ter a armadura de Deus sobre nós. Senão, meus irmãos, a gente não vai conseguir enfrentar o nosso inimigo. Ele vai
lutar contra nós. E ele vai nos machucar bastante nessa batalha. Do verso 14 ao 17, que, se Deus nos permitir, será o nosso próximo sermão, o apóstolo Paulo ele vai dar detalhes sobre essas peças aqui. Então, no próximo sermão, a gente vai colocar cada uma das peças aqui, quais são as aplicações delas para as nossas vidas. E alguns estudiosos aqui, eles vão destacar que, pelo fato de Paulo estar preso quando ele escreve essa carta, ele estava próximo de um soldado romano, da guarda pretoriana. E ele olha para aquele soldado e ele se inspira naquele soldado, olha para aquele soldado e vê que ele estava todo bem protegido com a sua armadura. Então o apóstolo Paulo estava diante daquele soldado, ele olha para aquilo e ele fala, olha, os cristãos também precisam de uma armadura como essa. E aí ele começa a descrever, quando a gente for trabalhar o próximo sermão, vocês vão ver que as descrições são de elementos que estavam presentes nas armaduras do Império Romano, de um soldado do Império Romano. Outros vão dizer que o apóstolo Paulo também alimentou essa ideia aqui de que o cristão precisa ter armadura com o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Porque lá em Isaías 11, verso 5, Isaías 59, verso 17, mostra Deus como um guerreiro que possui uma armadura, que luta contra os seus inimigos e que triunfa contra os seus inimigos. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo faz uma mescla disso, traz esse pacote e aplica na realidade do Novo Testamento. Por isso que ele diz, olha, é uma armadura que vocês precisam ter. Mas de quem é essa armadura? De Deus. É dele que vocês precisam ter. Porque ele triunfou com a armadura que ele tem contra o inimigo. Aqui, meus irmãos, então, nesses dois versos, além também de sermos informados sobre a nossa necessidade de vestirmos toda essa armadura de Deus, nós também somos informados o porquê de vestirmos essa armadura. Não só nos dois, mas nos três, né? Porque o verso 12 também vai dar um motivo para a gente. Por que eu e você, por que nós precisamos ter essa armadura sobre nós? De acordo com o verso 11, é para que nós fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Verso 11, revestiu de toda a armadura de Deus. Para quê? Propósito, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a gente precisa entender que o propósito primário da armadura é de nos fazer ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui, ela indica estratégia, astúcia. Mais um indicativo para que você conheça o seu inimigo. Ele é estratégico. Ele é alguém que possui astúcia. Ele não age de qualquer forma. Ele é muito estratégico sobre a sua vida. É só ele? Os anjos deles também fazem assim. Os demônios também fazem assim. E essa astúcia do diabo, meus irmãos, ela é descrita no decorrer das Escrituras. A gente encontra isso. Lembra da serpente enganando Eva? Lembra como ela distorce a palavra de Deus? Ela já começa dizendo, quer dizer que então Deus falou que vocês não podem comer da fruta de nenhuma árvore? Deus não tinha falado isso. Tinha. Deus falou só de uma que não poderia. Aí ela já vem distorcendo a palavra de Deus. Ela é estratégica. Ela tem uma astúcia. E aí ela começa a alimentar o ego do ser humano. A gente encontra essa estratégia. Hoje em dia, meus irmãos, o inimigo continua agindo com estratégia, com astúcia contra o povo de Deus. Esse monte de ideologias que a gente tem aí, da nossa época, que afronta a palavra de Deus, tem um viés diabólico por trás. Vocês acham que isso aí é desprovido de ações demoníacas por trás? Não. E aí eu não estou ficando naquele extremo de ver o diabo em tudo, não, sabe? Mas existem muitas coisas aí, meus irmãos, muitas ideologias da nossa época contra a igreja, que o diabo está por trás, sim, alimentando mentes, alimentando pensamentos que não têm compromisso com Deus. E ele está por trás, alimentando, tiçando, é isso aí mesmo, luta contra a igreja. Formula essa ideia de família mesmo para a igreja. E batem o pé. Se a igreja lutar contra isso aí, diz que a igreja é atrasada, que a igreja é homofóbica, que a igreja é isso, é aquilo. O diabo está por trás disso aí. Ele vai na mente das pessoas, nas ideias das pessoas. Não que ele tem poder na mente, mas ele usa as ideias das pessoas. Ele está por trás dessas ideias. Da mentira que é colocada, da falta de compromisso com a verdade. Ele está por trás disso aí. O reverendo Augusto Nicodemos, ele destaca que a gente também precisa estar ciente de que o diabo ele vai usar ciladas para que nós possamos pecar mais. Ele vai usar estratégias para que você peque ainda mais. Oportunidades para que você possa pecar ainda mais. É claro que o pecado do ser humano, o pecado que ele comete, é resultado do quê? Da sua natureza corrompida, da sua depravação. O ser humano, ele naturalmente, ele é inclinado para o mal. Nós somos pecadores, por isso que nós pecamos.
É a nossa natureza, nós somos pecadores. Mas o diabo e os seus anjos, eles vão fazer de tudo para que nós possamos pecar muito mais do que nós podemos fazer. Ele vai possibilitar então cenários para que isso aconteça com mais frequência na nossa vida. Ele quer espalhar, meus irmãos, só a miséria no mundo e o sofrimento no mundo. E ele sabe que a humanidade, se ela for manipulada, ela é capaz de produzir muito mais do que aquilo que naturalmente ela está inclinada a fazer. E o diabo está por trás dessas coisas. Ele está por trás dessa realidade. Meus irmãos, existem muitas maldades sendo cometidas nos nossos dias que não tem como a gente explicar somente pela depravação total. Há uma ação maligna por trás. O pai que consegue estrupar uma criança recém-nascida, um filho que consegue matar o pai, e por aí vai. Meus irmãos, o inimigo está por trás dessa realidade, montando ciladas e estratégias. Então, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de uma batalha simples e qualquer. Não é uma realidade qualquer, do qual o Senhor não precisa dar atenção para isso. Precisamos, meus irmãos, dar atenção para isso. Então, o primeiro propósito aqui de termos a armadura é para que nós possamos permanecer firmes diante da cilada. Elas vão vir sobre a nossa vida? Virão. Mas se nós estivermos com a armadura, nós vamos permanecer firmes diante da cilada. Próximo sermão a gente vai entender como que isso vai aplicar na nossa vida. De acordo com o verso 12, nós precisamos também dessa armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra inimigos espirituais. Então não adianta pegar uma armadura dos nossos dias, a melhor. Vou ligar para a Rotam, para a polícia do Brasil, para o exército, e vou obter a melhor armadura, já que tem uma batalha dessa. Não adianta. Pode colocar sobre você, não vai adiantar nada. Você precisa da armadura de Deus. A batalha é espiritual. Segundo motivo. Terceiro, de acordo com o verso 13 aí, nós precisamos dessa armadura para quê? Para resistir no dia mau. Nós precisamos dela para resistir no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, propósito aí, para que possais resistir no dia mau. Em Efésios 5,16, Paulo ele falou que todos os dias eles são maus. Está lá, em Efésios 5, verso 16. Mas aqui ele admite que alguns dias são piores do que os outros. Tem dias, meus irmãos, que são piores. O adjetivo mau que a gente encontra aqui na língua grega é a palavra poneros. E esse adjetivo, ele expressa e ele é usado somente para se referir a uma ação maligna, um resultado de uma ação maligna. Somente nesse contexto que ele é aplicado, esse adjetivo é colocado. E Paulo usa ele aqui. Paulo está falando de um dia, meus irmãos, do qual o inimigo vai vir com toda a sua força para tentar te destruir. E esse dia aqui, ele é melhor não ser entendido como 24 horas literais. A ideia aqui é mais propícia de ser entendida como uma ocasião, um período na sua vida. É o dia que o inimigo vai vir com todas as forças malignas para te destruir. E ele faz isso contra a igreja, contra o povo de Deus. Esse dia mau, meus irmãos, tem uma exemplificação dele no Antigo Testamento. Qual personagem do Antigo Testamento que teve um dia mau sobre a vida dele? Que o inimigo veio com todas as forças para destruir. Qual o personagem? Jó. Lembra de Jó? Um homem justo, reto, temente, íntegro, que se desviava do mal. Teve um dia que o diabo veio e Deus permitiu. E lembre-se bem disso aqui. O diabo só vai agir se Deus permitir. Há um Deus soberano. Então lembre-se disso aqui. O nosso Deus, ele é soberano. Se Deus não permitir, não vai agir. Mas tudo indica aqui na palavra de Deus que haverá permissão da parte de Deus para que o diabo venha com todas as suas ações malignas. Nós não somos melhores do que Jó, somos. Para mim, o homem mais crente das Escrituras é Jó. E aí eu fico impressionado, porque quando eu vou para Jó 42, ele diz que conhecia Deus só de ouvir falar. E ele era íntegro, reto, temente e desviava do mal. Só de ouvir falar, ele já vivia dessa forma. Mas o diabo veio, lança sobre ele, destrói tudo, meus irmãos. Riqueza, bens, filhos, lança nele uma doença, o homem fica na ruína. Um dia mau, meus irmãos. Um dia extremamente mau. Esse dia pode vir sobre a nossa vida. Alguns estudiosos também falam que esse dia mau pode se aplicar a um aspecto escatológico da igreja. Sabe aquele período que a Bíblia diz que a igreja vai passar por uma grande tribulação,
que antecede a volta de Cristo, onde se levantará o anticristo, que é o próprio diabo, e ele vai lutar contra quem? Contra a igreja de Cristo. Esse dia, meus irmãos, será um período extremamente mau. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar que há uma aplicação perfeita para esse dia. Esse dia virá sobre a igreja. E se nós não estivermos com a armadura de Deus nesse dia, meus irmãos, coitado de nós diante desse dia, diante desse período. E essa tribulação vai vir para a igreja. Ela vai ser tão árdua quanto a igreja que Deus vai vir e vai tirar a igreja na tribulação. Mas ela vai passar, Ele vai aliviar, vai tirar a igreja, para que a igreja não seja destruída. Tanto que vai ser ruim. É o dia da grande tribulação, um período de grande tribulação. Por tudo isso aqui, meus irmãos, nós precisamos então ter a armadura de Deus sobre a nossa vida. E aí no final do verso 13 ele diz: depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis. Essa realidade ela só será possível se nos revestirmos da armadura de Deus. Então esses são princípios para a nossa vida. A gente precisa ter isso aqui de modo muito claro para a nossa vida. Qual é o primeiro princípio? Isso aqui precisa ser frisado. Qual que é o primeiro princípio? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Segundo princípio, ter plena consciência contra quem nós estamos lutando. E terceiro princípio, nos revestir de toda a armadura de Deus. Esse é o engajamento correto que nós precisamos ter para lutar a nossa batalha espiritual. Dito isso aqui, quero trazer algumas aplicações desse texto. Meus irmãos, nós somos o povo da Bíblia. Pelo menos os cristãos sempre foram caracterizados dessa forma. O povo da Bíblia. E eu espero que nós continuemos sendo caracterizados dessa forma. Nós somos o povo da Bíblia. Existe um livro que é regra de fé e prática para as nossas vidas. Qual livro é? A Bíblia. É um livro qualquer? Não. É a palavra de Deus revelada e providencialmente mantida para que pudesse chegar aos nossos dias. Então a nossa mentalidade, meus irmãos, sobre batalha espiritual, ela deve ser uma mentalidade bíblica. Nós precisamos ter um entendimento, uma visão de uma batalha espiritual de modo bíblico. Ela nos diz o que crê e o que não crê. Então tem muitas coisas aí sendo vendidas no pacote da batalha espiritual, meus irmãos, que você pode deixar de crer nessas realidades. Passe a crer, meus irmãos, só naquilo que a Bíblia propõe para a gente crer. Aquilo que ela não propõe, meus irmãos, não creia nisso. Tome cuidado com isso. Existem muitas distorções nos nossos dias sobre batalha espiritual. Recorram sempre, meus irmãos, às Escrituras, a fim de que você esteja com a mentalidade correta, a fim de que você possa lutar de modo correto. Nós não podemos renunciar a nenhum item da Escritura sobre a nossa batalha espiritual. Mas também a gente não pode ir nem um centímetro além daquilo que ela nos ensina. Não são os filmes de terror, não são as experiências de A ou B, que também é muito comum nos nossos dias, mas eu tive uma experiência assim com o diabo, assim. Eu não tenho obrigação nenhuma em crer nisso. Se vocês quiserem crer, fiquem à vontade. Eu não tenho obrigação nenhuma em crer nisso. Eu tenho obrigação de crer na palavra de Deus. Mas as pessoas querem empurrar a goela abaixo, mas a minha experiência não vale para você não? Para mim não, desculpa, para mim não vale. Para mim vale o que a Escritura diz. Para mim vale o que ela diz. Então tem experiência A ou B, literatura nos nossos dias descompromissadas com a verdade bíblica. Não estou dizendo que você não pode ler, mas ler fazendo um filtro daquilo que você está lendo. É a Bíblia, meus irmãos, que alimenta a nossa mentalidade e a nossa perspectiva da batalha espiritual. Sola a Escritura, mais uma vez, para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém ou amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Te agradecemos porque nesse momento nós podemos ver e aprender um pouco mais sobre a realidade da nossa batalha espiritual. Sabemos que Cristo venceu os nossos inimigos, mas até que se consumem todas as coisas, até a consumação de todas as coisas, nós precisamos ainda, ó Deus, lutar e travarmos essa batalha contra o nosso inimigo que já é derrotado, mas que usará todas as suas forças restantes para destruir, para lutar contra a igreja do Senhor, contra os crentes. Pai, que a nossa mentalidade ela possa ser bíblica, que as nossas ações possam ser bíblicas, que nós possamos, ó Deus, de fato ser povo das Escrituras.
nós possamos, ó Deus, entender aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer sobre essa batalha espiritual, e que possamos também, ó Deus, colocar em prática nas nossas vidas esses princípios que foram destacados aqui nessa noite, para que a Igreja Presbiteriana do Jardim Alto Paraíso seja uma igreja bíblica cada dia mais, possa agir de modo bíblico nessa realidade tão importante que é a nossa batalha espiritual. Então o Espírito Santo, ó Deus, venha aplicar tudo aquilo que veio do Senhor e somente isso ao nosso coração. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de fazermos a nossa oração,